Eu quero cumprimentar a todos que me ouvem com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui uma vez mais, para trazer uma mensagem de Deus para a tua vida, meu irmão, meu amigo. E é como eu disse há semanas atrás, que estávamos orando para que chegasse o tempo, o momento certo, para gravar o meu testemunho, contar para você que tem me acompanhado por meio do canal o meu testemunho. E chegou o momento, o tempo. A Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus debaixo do céu para todas as coisas. Hoje é o tempo de falar o que Deus fez, o que eu passei, e com certeza será de grande edificação para a sua vida, tá bom? Então não saia daí não, fique conosco até o final deste vídeo. Também no final dele nós estamos orando, vamos estar orando pela tua vida, pela tua família e abençoando, pedindo a Deus a bênção do Senhor sobre a tua vida e o teu lar, tá certo? Também eu quero assim agradecer a você, meu irmão, meus irmãos e amigos que têm se inscrevido em nosso canal. Deus abençoe mais e mais por essa cooperação que você tem dado, em prol o reino de Deus. E pode ter certeza, todo aquele que coopera com o reino de Deus terá a recompensa de Deus. Tenha certeza disso. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, tá bom? Ajude aí, se inscreva, compartilhe com outras pessoas, os nossos vídeos. Esse vídeo, então, eu quero te pedir, compartilhe, não deixe de divulgar, tá certo? Porque com certeza Deus vai falar aos corações de todos aqueles que parar para ouvir. Mas antes de entrar no meu testemunho, de iniciar, deixar aqui uma palavra de reflexão como base do nosso testemunho. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, o versículo 39, veja aqui o que Deus fala por meio de Moisés. Versículo 39. Vede agora que eu o sou, e nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Veja aqui que Moisés, já no finalzinho do seu ministério, preste já ouvir Deus dizer a ele que ele ia só ver a terra, contemplar com os olhos a terra prometida, mas não ia entrar, mas ele ia morrer. Antes que acontecesse isso, Moisés começa a repassar a lei de Deus para Israel, para todo o povo de Israel. No capítulo 33, no versículo 4, Moisés, ele passa ali, na verdade, ele vos dá a lei de Deus, que é o tesouro maior para o povo de Israel. E no capítulo 32 que nós lemos, nós vamos observar no versículo 12 do capítulo 32, Moisés começa a dizer para Israel ali, repassando, como eu disse, a lei de Deus, começa a dizer que Deus guiou seu povo sem ajuda de outros deuses. Deus guiou seu povo sem ajuda de outros deuses. E Moisés continua passando para eles ali, no deserto ali. Moisés continua dizendo para eles, no versículo 16, que eles adoraram, serviram a outros deuses, adoraram aqueles deuses nojentos, e com isso eles provocaram, deixaram Deus irado, provocaram a ira de Deus. No versículo ainda 17 do capítulo 32,
Moisés diz que eles serviram, adoraram a demônios. E veja aqui, irmãos, que Moisés começa a trazer isso para eles, acerca de tudo que eles fizeram durante a peregrinação no deserto. Aquele povo eles contemplaram milagres de Deus ali, durante aquela peregrinação deles no deserto. E Moisés, passando estas informações para eles, chega no capítulo, ou seja, no versículo ora lido, oficial, o versículo oficial que nós lemos, que foi o 39, Moisés diz para eles, Deus toma a boca de Moisés, parece que eu vejo Moisés passando, como eu disse, repassando a lei de Deus, o que eles fizeram, o que eles cometeram, os pecados horrendos, absurdos que eles cometeram ali durante a vossa peregrinação. E parece que eu vejo, quando chega no versículo 39, parece que eu vejo Deus, através do Espírito Santo, tomando posse ali da boca de Moisés, dizendo, peraí, escute isso aqui. Vede agora. Veja que está no verbo presente aqui. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas aqui, no presente, olha o verbo presente, vede agora. É como que Deus diz assim, olha, escute isso aqui agora. Vede agora que eu, veja que está na primeira pessoa do singular. Deus é o único. Não existe outro Deus além dele. É como que ele diz assim, veja que vocês, durante a peregrinação, adoraram outros deuses. Mas veja aqui que eu sou o único. Vede agora que eu o sou. E mais nenhum Deus comigo. Estou repetindo o versículo. E mais nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Repetiu o versículo 39. Irmãos, Deus falou ali para aquele povo. E hoje aqui, Deus fala comigo, primeiro aqui comigo, que estou aqui, primeiro vem para mim. E para você que está aí agora me escutando, Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que Ele é o Deus presente. E não há outro Deus a quem você e eu podemos adorar. Não há outro Deus a quem devemos nos curvar. Não há outro Deus a quem temos que prestar culto a não ser o único e o verdadeiro Deus do céu. E ele diz, continua dizendo no versículo, eu mato e faço viver. Lembro-me de uma passagem que Jesus, ainda no ministério terreno dele, no capítulo 12 de Lucas, ele começa a dizer para os seus discípulos ali que eles tinham que acautelar dos fermentos dos fariseus. E Jesus continua dizendo naquele capítulo que eles não temessem apenas não temessem aqueles que poderiam apenas matar carne e nada mais poderia fazer. Mas Jesus continua dizendo, eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem o poder de matar carne e depois lançar a alma no inferno. Esse sim, você que me ouve, devemos temer. E Deus, Ele diz que Ele mata e também Ele dá vida.
Você que me ouve aí, tenha certeza que Deus, o Deus que você serve, Ele tem o poder de matar a quem quer que seja e dar vida a quem Ele também quer. Ele diz que Ele fere, aqui agora eu entro no meu testemunho, e também Ele sara. E ninguém, veja isso aqui, você que pensa que pode escapar da mão de Deus, do olhar de Deus, você está enganado, meu irmão. Ele diz aqui que ninguém há que escape da mão dele. E aqui agora, você que me assiste, está diante de um homem que um dia tentou e pensou que poderia escapar da mão de Deus. E eu me enganei com isso. Entro no meu testemunho, irmãos e amigos. Quero vos dizer que no ano de 91, na década de 90, iniciando a década de 90, no primeiro ano desta década, eu vim para São Paulo. Chegando em São Paulo, nunca tinha praticamente entrado, para não dizer que eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, entrei uma vez só ainda na minha cidade natal, que é Salvador. Mas de lá para cá nunca tinha entrado em uma igreja evangélica, não sabia o que era ser crente, não desejava ser um dia crente. Mas chegando em São Paulo, eu um certo dia vim morar com uma das minhas irmãs, era a única da minha família que era evangélica na época. E um certo dia, ouvindo a palavra, umas irmãs falando de Jesus, eu senti no coração apenas o desejo de entrar na igreja, entrar no evangelho. Só que tem um porém. Entrar é uma coisa, entrar no evangelho é uma coisa, deixar o evangelho entrar em nós é outra coisa. Eu entrei no evangelho, mas não deixei o evangelho entrar em mim. Continuei andando, caminhando para a igreja. Pouco tempo depois desci as águas batismais e continuei servindo a Deus ali, continuei servindo a Deus ao meu modo. E tempo depois eu retornei para a minha cidade natal, em Salvador. Chegando lá, foi chegando naquela cidade, foi chegando ali, eu abandonei Jesus. E entrei e voltei para o mundo e fiquei aproximadamente 2 anos e meses fora de Cristo. Mas a semente da palavra permaneceu em mim. E eu não vou usar a palavra dizendo que eu tinha aquele temor, porque uma coisa é você temer, outra coisa é você ter medo. Eu tinha medo do inferno, porque no período que eu fiquei na igreja, na verdade, eu ouvia dizer, a palavra dizia e eu via, a palavra diz, e eu sei que existe o céu e o inferno. Eu tinha medo do inferno. E eu fiquei aquele período no mundo, aproximadamente 2 anos e meses. E eu, comerciante, Deus me deu muitos livramentos de morte, assaltos que eu sofri no meu comércio. Eu, por muitas vezes, recebi arma de fogo na minha cabeça. E ali eu tinha medo, eu sabia que se eu morresse, se eu fosse alvejado com um tiro daquele, eu sabia para onde a minha alma ia. Eu sabia que ela ia para o inferno, porque eu estava afastado de Cristo. Eu abandonei o Senhor. E aquele medo predominava dentro de mim. Mas, um certo dia, eu voltei para Jesus, retornei para o Senhor. E eu, financeiramente falando, eu estava falido, o meu comércio estava falido. E quando eu retornei para Deus, aceitando a Jesus pela segunda vez,
Deus me abençoou poderosamente. Só que eu entrei na igreja mais uma vez, mas não procurei me aprofundar, não procurei me dedicar à palavra de Deus, à oração. Então você que está me ouvindo aí, quem sabe você está vivendo desta forma, entrou na igreja, mas não procura alicerçar a sua casa espiritual na rocha que é Cristo. Eu entrei pela segunda vez e não alicercei a minha casa espiritual na rocha, mas sim na areia, como diz lá, como Jesus disse lá em Mateus 7:24, Jesus fazendo exposição daqueles dois homens, o prudente e o imprudente. O prudente edificou a sua casa na rocha. Veio os ventos, as tempestades, que são as lutas, as provações, bateu sobre aquela casa e não derrubou, porque estava edificada na rocha. Mas logo em seguida, os mesmos ventos e tempestade que bateu na casa do prudente, bateu na casa do imprudente e derrubou, jogou o chão. Então, a minha casa, pela segunda vez, que é a minha vida espiritual, estava edificada na areia, sobre areia. Então, você que me ouve, escute aqui o que Deus quer falar com você. Meu irmão, minha irmã, procure se dedicar mais à palavra de Deus, estudar ela, examinar as Escrituras, porque é ela que te mostra o que você deve fazer, aonde você está errando, aonde você está acertando. E eu não procurei fazer isso. Então, pela segunda vez, voltando o testemunho, eu voltei para Cristo, continuei na igreja. E o interessante, isso já no ano de 94, no primeiro trimestre de 94. E entrei na igreja, 3 meses aproximadamente, já encerrando já o segundo trimestre do ano de 94, eu fui para o mundo de novo, larguei Jesus e voltei para o mundo. Escute aqui, você vai ver o que aconteceu comigo por causa de tudo isso. Voltei para o mundo, iniciou o terceiro trimestre do ano de 94. E eu me lancei no mundo novamente, no mundo da farra, da prostituição, e me joguei. Mas o interessante, você pode notar, que eu não demorava, pela segunda vez, já na terceira vez, eu não demorava muito tempo no mundo não. É como eu disse no início da minha fala, que eu tinha medo do inferno. E no ano ainda de 94, dia 19 de setembro, no dia do meu aniversário, 19 de setembro de 94, eu estava em casa, na casa de uma das minhas irmãs ali em Salvador. De repente, uma outra irmã minha, que era evangélica, conheceu uma missionária, que chegando ali em Salvador, e ali ela fez o convite para ir até onde eu estava. E elas se preocupavam muito comigo. E chegando ali aquela missionária, ela começou a ministrar a palavra de Deus. Estava eu, mais algumas pessoas, 13 pessoas naquele dia ali. E ela ministrando a palavra de Deus. E no final ela ganhou 13 almas para Cristo e uma dessas foi eu. E ao terminar o sermão dela, ela virou para mim e disse: você, jovem, eu estava com 20 e poucos anos nessa época, 22, 23 anos, mais ou menos. Ela disse: olha, você aí, Deus me mostra e manda te dizer que esta é a tua última oportunidade. Que ai de ti que tu saia dos meus caminhos, ou da minha presença. Irmãos, veja que você deu para notar aí que nas 2 primeiras vezes que eu voltei para a igreja, você ouviu dizer
você não ouviu eu dizer que Deus falou comigo desta forma. Já pela terceira vez, eu retornando, Deus agora usa o seu instrumento e diz para mim. Quando eu ouvi aquela profecia, eu temi. Ali já entrou um temor dentro de mim. Continuei indo para a igreja, já pela terceira vez na igreja. Vejam que é uma pessoa, volto a bater na tecla para você, meu irmão, que você que parou para me ouvir aí agora. Eu estou falando com pessoas que têm vivido isso que eu vivi. Entra e sai. Entra e sai. Leva uma vida de brincadeira no Evangelho. E eu vivi assim e eu sei o que eu passei. Então estou falando com pessoas agora que estão vivendo isto. E a partir desse testemunho, com certeza você vai parar de praticar isso. Se afirme com Cristo. Porque brincar com Cristo, a Bíblia diz em Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E eu caí, eu sei o que é isso. Vamos lá. Venha comigo aqui. Eu continuei indo para a igreja. E com aquele temor, olha, Deus falou comigo que essa seria a minha última. Só que na minha mente eu achava o quê? Que se eu voltasse para o mundo, eu iria morrer. E com certeza seria sem salvação. E aquele medo misturado com o temor, permaneceu dentro de mim. Glória a Deus. Deus, quando Ele ama uma vida, Ele não perde para o diabo. E o Espírito Santo manda eu te dizer agora, meu irmão, que você é amado de Deus. Minha irmã, você é amada de Deus. E quando Deus ama, Deus não perde. Não adianta que Deus não vai te perder para Satanás. É melhor você se conscientizar e procurar edificar a sua vida, a sua casa espiritual na rocha, que é Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E aí eu continuei indo para a igreja. E ali, como eu disse, aquela missionária, ela retornou para Minas, que ela fazia missão. E sempre ela ligava para minhas irmãs e perguntava por mim, se eu estava na igreja, porque ela foi o vaso usado por Deus. E o vaso que foi usado sabe o que Deus queria dizer. Ela se preocupou. E as minhas irmãs diziam para ela, respondia para ela que eu estava caminhando ali. E uma dessas almas que ela ganhou para Cristo nesse dia 19 de setembro de 94, uma dessas almas também foi uma das minhas namoradas, porque uma das... E ali ela dizia para mim, eu dizia, você ouviu o que Deus disse? Olha, se eu sair dessa vez, eu vou morrer. Ela começava a zombar, que nada, vai morrer nada. Irmão, sempre o diabo levanta alguém para tirar o seu foco. Olha o que ela dizia para mim, que nada vai morrer, nada. Aquela mulher não sabe nem o que ela disse. Olha, eu estou dizendo isso porque você que está me ouvindo aí, o diabo tem erguido pessoas para tentar tirar o teu foco da visão do céu, da visão de Deus para a tua vida, meu irmão, meu jovem. Afirme a tua vida em Cristo. Então, continuando, irmãos, o meu testemunho. Isso foi em setembro. 3 meses após, eu já estava no mundo de novo. 3 meses apenas. Volto a dizer, a casa edificada na areia, ela não permanece. Quando as bandejas começou a vir até a mim, bandejas de amigos, porque eu entrei na igreja, mas não abandonei aquelas amizades de farra. Isso é um perigo para o jovem, para o irmão, a pessoa que tem uma vida com muitas amizades aí fora. De repente você entrega a sua vida para Cristo, mas continua com as mesmas amizades. Olha o que diz o Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda
segundo conselhos dos ímpios, nem se detém nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, medite na lei de Deus, de dia e de noite. Eu continuava com as mesmas amizades. Então ali era o ponto-chave para o inimigo me arrastar de novo. Então estou te dizendo para você que me ouve agora, pare. Não estou dizendo aqui que você deve ficar de mal com as pessoas, não. Não estou dizendo também que você tem que parar de falar com as pessoas, não é isso. Eu estou dizendo que você deve se afastar daquelas amizades que não trazem edificação para a sua vida em Cristo. E voltei para o mundo. Irmãos, e aí quando eu voltei pela terceira vez, a coisa já foi mais estreita para mim. E ali foi muita atuação maligna sobre a minha vida. Eu pensei que não ia sobreviver. E aí o medo predominou dentro de mim, porque eu não esqueci da profecia que Deus disse para mim, que seria a minha última oportunidade. Eu achei que eu ia morrer sem salvação. E eu dizia, Senhor, não deixe eu morrer sem salvação. Não deixe eu partir dessa vida para outra sem ter um reencontro contigo. Eu no mundo de prostituição, de farra, mas eu conversava com Deus, eu orava a Deus. 3 meses, aí iniciou o ano de 95, em janeiro. Passou janeiro, fevereiro. Eu era comerciante, como eu disse. Um belo de um dia, eu cheguei do meu comércio, eu morava na casa da minha mãe com meus irmãos. Lembro como que fosse hoje, dia 8 de fevereiro de 1995. Veja que 2 meses só fiquei no mundo. Retornei pela 4ª vez. Eu posso dizer que foi pela 4ª e última vez, porque até aqui me ajudou o Senhor e é daqui, para o céu de glória. 8 de fevereiro de 95, uma quarta-feira, cheguei do meu trabalho à noite, tomei meu banho, jantei, de repente ouço um clamor. A casa, uma das minhas irmãs morava um sobrado, e aí elas estavam reunidas orando. Eu subi as escadas, chegando lá, eu cheguei no cantinho, fiquei assim, você sabe, aquele desviado que está todo desconfiado ali, mas sabendo que ele tem que voltar, o Espírito Santo ali, convencendo ali, sabe, me convencendo. Quando as minhas irmãs olharam para trás, elas me viram, elas se alegraram. E ali eu fiquei assim de parte, só ouvindo aquelas orações. De repente, no final, elas me perguntaram, você não quer voltar para Jesus? Eu já subi naquele propósito. E ali retornei para Cristo, dia 8 de fevereiro. Estou até hoje, para a glória de Deus, é como eu disse, é daqui para o céu, esperando o arrebatamento da igreja. E ali eu continuei, irmãos, ali eu entreguei minha vida para valer. Aí eu desci, naquela noite eu comecei a refletir. No outro dia acordei, fui trabalhar e refletindo, analisando o que estava me levando, aquelas 3 primeiras vezes, o que me levava eu me afastar de Cristo. Eu comecei a analisar. Eu entreguei minha vida para Cristo, mas continuei com aquela forma de mudando. As vestes não mudavam, continuava com as mesmas amizades. Eu peguei assim, não, primeiro, eu gostava muito de short, camisetas. Eu disse, não, vou tocar fogo em tudo. E foi uma decisão radical, porque eu queria dessa vez servir a Cristo. Toquei fogo em tudo. Por que eu estou contando isso? Porque tem pessoas que estão me ouvindo, que têm passado a mesma coisa. Algo que não tem te deixado se afirmar com Cristo. Eu parei, analisei e vi que era isso. Aquilo que eu vi, que eu analisei, que estava me embaraçando, eu lancei fora. As amizades, as rodas, as rodinhas de escarnecedores, eu me afastei delas. Ouça isso aqui, este conselho, meu jovem. Veja se não é isso que está te tirando do foco. Eu me afastei. E aí, aqueles amigos
que presenciava no passado o que eu fazia, entrava e saía, começou a dizer mais uma vez, em poucos dias ele está de volta. E dentro de mim, o Espírito Santo dizia, não, agora é para valer. Irmãos, continuei firme para a igreja, indo para a igreja. Digo, agora eu quero servir o Senhor, meditando e estudando a palavra. E aquela missionária, ela estava em Minas, de repente foi para São Paulo, a família dela toda morava, reside ainda, aqui em uma das cidades do estado de São Paulo. E ela morando com a família, de repente, aquela jovem, temente e obediente à voz de Deus, ela ouviu Deus dizer assim, volte para Salvador, tem uma missão contigo lá. Ela prontamente obedeceu. Ela não foi um Jonas que ouviu Deus dizer, vai para Nínive, e Jonas pegou o navio para Tarsis. Deus falou com ela, Salvador. Ela, uma jovem de 20 e poucos anos, poderia parar e pensar, mas Senhor, estou aqui com a minha família, não vou voltar e tal. Mas ela não questionou. Ela não questionou e não procurou saber o porquê e nem tampouco para quê. Ela obedeceu. Ela tão somente obedeceu e retornou para Salvador. Chegando em Salvador, ele estava firme com Cristo. Aí você pergunta, mas quem foi essa missionária? Quem é? Onde está esta? Você que está aí curioso em saber quem é, onde está essa missionária? Sabe quem é essa missionária? Ela é a minha esposa, a minha digníssima esposa, a qual Deus usou para profetizar para mim. E a mesma, ela hoje é a minha esposa. Quando ela retorna, Deus diz, olha, tem uma missão. Ela veio. Chegando em Salvador, nós começamos a namorar. Irmãos, entre o namoro, noivado e casamento, durou apenas 7 meses. Aí quem sabe você está perguntando, mas nossa, 7 meses sim. Mas por que tão rápido? Porque Deus tinha pressa em fazer o que Ele tinha falado há anos atrás. O que? Deus falou comigo que seria a minha última oportunidade. Eu achava, como eu disse, que eu iria morrer, mas não. Deus poupou a minha vida. Mas estava chegando o tempo dele cobrar, fazer com que eu colhesse a semente mar que eu plantei. E para isso precisava ter alguém com estrutura, com a casa edificada sobre a rocha que é Cristo. E esta jovem missionária, ela, por bondade e misericórdia, estava e está com a sua casa edificada sobre a rocha. Aí casamos. Dia 16 de dezembro agora, de 2020, para a glória de Deus, vamos completar 25 anos, bodas de prata, 25 anos de casado para a glória de Cristo Jesus. Casamos. Irmãos e amigos, ouça aqui. 2 meses aproximadamente de casado, jovem. Todo jovem, eu com 20 e poucos anos, ela também, de casado, todos jovens, tanto homem como mulher, pensam em casar e dar o melhor para a sua família. Eu com meu comércio, comerciante, de repente eu vou em uma casa com a minha esposa, tá numa reunião de oração com as irmãs, de repente Deus toma um vaso que nunca tinha me visto, veio até a mim, começou a profetizar, segurou, olha, escute aqui, olha aqui, segurou aqui na minha mão e disse, ex-homem, você tem escorregado diversas vezes pelos meus dedos, só que agora não, você não vai escorregar mais. Amém. Continuei caminhando. 1 mês e pouco depois dessa profecia, estou mais uma vez com a minha esposa em uma igreja, em um círculo de oração de manhã. De repente, meus queridos e amados irmãos e amigos, Deus usa um vaso, um jovem, nunca tinha visto aquele jovem, ele vem até a mim, Deus usa ele em gesto, vai até o púlpito, naquela mesa da frente, ele tem um vaso lá, ele pega aquele vaso, coloca assim,
olha aqui, coloca aquele vaso na palma da mão dele e aponta para mim e diz: você aí, jovem, olhe para mim. Olhei, fixei. Ele disse: ó, Deus manda te dizer que vai fazer assim com você, ó. Ele continuou profetizando, disse: olha, aí ele começou a bater o pé. Deus disse que vai te pisar todinho, vai te amassar todinho. Irmãos, eu ouvi aquela mensagem e saí dali. Eu digo: meu Deus, o que é isso? Irmãos, você vai entender hoje. Eu sou um pastor, pastorei a igreja aqui em São Paulo. Irmãos, como eu disse, eu perdi a minha visão aproximadamente 95%. Só vejo um momento de vulto. Deus queria isso para mim? Não. Deus queria que eu continuasse servindo a Ele, enxergando. Deus tinha uma obra na minha vida e tem. Deus falava comigo sobre a chamada ministerial. Deus queria que eu pastoreasse enxergando, mas eu não quis. Fui rebelde, desobediente. Lembra de Jonas? Deus falou: olha, vá para Nínive. Ele não quis ir de navio, teve que ir de peixe. Aí Deus disse para mim: ó, quero te usar. Enxergando, tu não quer, tu vai ser usado por mim, queira você ou não, enxergando ou não, você vai ter que fazer a minha obra. E hoje eu faço a obra de Deus sem enxergar. Porque fui eu que procurei isso. Então você que está me ouvindo aí agora, não jogue fora as oportunidades que Deus tem te dado. Se Deus tem te chamado para você fazer a obra dele, servir a Ele, enxergando, ouvindo, apalpando, andando, não jogue fora essa oportunidade. Eu costumo dizer que a oportunidade ela é careca. E se deixarmos passar, quem tem condição de segurar uma careca? Ninguém. E aí, meus amados irmãos, como eu disse, casei, né? E Deus disse que ia me pisar e me amassar. Jeremias 1, versículo 11, 12, olha o que o profeta diz, o que Deus fala para o profeta. E veio a palavra do Senhor a mim dizendo, Jeremias dizendo, Deus pergunta, o que vê Jeremias? Ele disse, vejo uma vara de amendoeira. Deus responde, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que Deus tinha dito para mim lá, dia 19 de setembro de 94, estava de pé, que seria a minha última oportunidade. Ai de mim que eu saísse. Eu li aqui em Deuteronômio 32, 39, que Deus é aquele que mata e faz viver. Fere e sara. Deus me feriu. Deus me feriu terrivelmente, não só a visão. Eu vou contar a você, eu quero dizer, irmãos, que acabei de contar a minha plantação, a semente que eu plantei de desobediência, a plantação de desobediência eu acabei de contar para você. Agora, a colheita desta desobediência, a colheita desta semente que eu plantei, entrando e saindo na igreja, essa semente que eu plantei, a colheita dela, eu vou contar na semana que vem. Toda segunda-feira eu estou aqui postando vídeo. Esse vídeo, hoje, segunda-feira, você vai ouvir o que eu fiz, o que aconteceu. Mas a cobrança de Deus, a colheita da plantação, vocês vão ouvir a semana que vem. Ouça isso aqui. Eu quero pedir a vocês que estão ouvindo, compartilhe este vídeo para pessoas, para o máximo de pessoas que vocês puderem. Compartilhe, divulgue, principalmente aquelas pessoas que você sabe que tem passado, tem feito isso que eu fiz, tem plantado isso que eu plantei. Então vai
será muito bom e importante você compartilhar para essas pessoas, para que elas parem de fazer, para que elas não colham o que eu colhi. E esta colheita, fique na expectativa, que a semana que vem eu estarei contando o que foi que Deus fez. O que ele disse, ai de mim que eu saísse, que seria a minha última oportunidade. Lembra que eu disse que Deus usou Jó dizendo que ele ia me pisar, ia me amassar? Isso eu contarei a semana que vem. Fique na expectativa que na próxima semana, dia 14, eu estarei contando a colheita da semente, tá bom? Mas eu peço mais uma vez, não deixe de divulgar este vídeo hoje, não deixe, divulgue, para que as pessoas venham também ouvir esse e vai na semana que vem ouvir o que Deus fez comigo pelo fato da minha desobediência, tá bom? Compartilhe. Deixe o seu comentário, é de suma importância. Se inscreva em nosso canal, meu irmão, tá bom? Em nome de Jesus, vou orar por você agora. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e Pai. Senhor, meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por este momento singular. Momento esse que o Senhor preparou, como eu havia dizendo, né, nos vídeos passados, que chegaria o dia, chegaria o tempo de eu contar esse testemunho. E hoje, Senhor, chegou este dia de eu contar a primeira parte do meu testemunho. Eu te louvo por isso, te agradeço. Agora eu te apresento essas pessoas que estão ouvindo agora. Deus Todo-Poderoso, visita este jovem que está vivendo isso que eu vivi. Esse jovem, meu Deus, que tem alicerçado a sua casa espiritual sobre a areia. Ajuda ele agora a parar e refletir e começar a edificar a sua vida em Cristo. Ó Deus, tudo aquilo, meu Pai, que tem levado esta pessoa a se afastar de Ti, meu Pai, em nome de Jesus, eu desfaço agora. Ó ó Deus Todo-Poderoso, visita agora este irmão que está com a sua fé abalada, pensando em desistir. Meu irmão, não desista não. Você vai ouvir a semana que vem o que eu passei por desistir, o que eu passei por abandonar a Deus. Não é bom. Abandonar Jesus não é bom. Ai, não é bom. Bom é ouvir a voz de Deus e obedecer na íntegra. Oh, em nome de Jesus, todo espírito de desobediência na tua vida eu repreendo agora, eu desfaço e mando embora em nome de Jesus Cristo. Você que está aí doente agora, recebe a cura na tua vida agora, recebe a cura da tua enfermidade agora. Eu ministro, recebe em nome de Jesus Cristo, e até a semana que vem. Em nome de Jesus, tome posse da tua vitória e abre os olhos espirituais. Pare de brincar com o Senhor, meu jovem. Sirva a Deus com mais seriedade, com mais verdade, com mais temor no coração. Amém? Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus. Amém.